especificamente falando do Flamengo, ajuda a explicar essa sequência de derrotas e esse início de temporada em que o time parece ainda não ter engrenado ou atingido obviamente, o estágio de 2025. Obrigado. Quando a vitória não vem, ou melhor, o resultado não vem, se começam a procurar desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão no começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com 1 a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Então, se fosse a parte física, com certeza não seria assim. Segundo tempo com 1 a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente, como você falou. E não é o caso. Eu gosto de ser muito frio e com as análises. Cada derrota que você falou tem contextos diferentes, todas elas. O jogo do Carioca teve um contexto de um time totalmente mesclado. A derrota do Brasileiro aconteceu fora de casa e é importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. A expectativa é muito alta, com certeza. Queríamos vencer hoje. E, como eu falei, esse elenco incrível nos dá a possibilidade de lutar por títulos, não garante ganhar, e sim, mas o que nós temos que fazer é o que os jogadores fizeram hoje, que é lutar até o último segundo e deixar tudo no campo, e depois acho que essa é a forma de mais se aproximar da vitória possível. Felipe, aqui, à sua esquerda, Roque, coluna do Fla. O quanto que impactou na tua ideia de jogo o juiz ter esperado o retorno do segundo tempo para poder expulsar o Carrascal, né? Sendo que você tinha preparado um plano para o segundo tempo e não tinha essa decisão do VAR. Algo que até para muitos foi surpresa, ele não ter chamado o Carrascal antes de você ter retornado. Quanto que impactou a tua ideia de jogo essa expulsão nesse retorno? Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Aqui, tudo bem? Direita, Pedro Torre, ESPN. Em 22 o Flamengo também saiu multicampeão, e quando voltou em 2023 encontrava muitos adversários com o Corinthians hoje, muito mobilizados para desafiar um time multicampeão, e agora emplaca 3 derrotas consecutivas. Claro que o ambiente não fica dos mais agradáveis. Você que foi seu último ano como profissional, o que dá para aprender de 2023 para tentar corrigir a rota em 2026 agora nesse momento? Obrigado. Que não tem nada a ver uma temporada com a outra. Como eu falei, são derrotas com contextos diferentes. Eu tenho que ser sincero com a análise. Até o gol do Corinthians, que foi de escanteio, a gente também teve uma chance muito clara de escanteio, igualzinha do Corinthians, e a bola não entrou. E nosso time estava bem no jogo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. O time estava bem, o plano de jogo estava entrando, os jogadores estavam encontrando soluções, estava pressionando, o Corinthians não conseguia jogar. E o gol do Corinthians veio num escanteio, igual que veio no escanteio na final da Libertadores pra gente. O futebol é essa linha fina entre a vitória e a derrota. O que eu sempre peço para os jogadores é que eles continuem e sigam o plano o máximo possível para tentar que esse é o caminho até a vitória. O Corinthians também tem méritos, também preparou, estudou, tentou nos neutralizar. Foi um jogo muito igualado, e eu prefiro pensar assim, como eu falei, foi uma derrota que... Se começar agora a comparar 2023, e aí sim, vai começar a crise, catástrofe, eu preciso justamente do contrário, de estabilidade, de tranquilidade, entender por que perdemos esses jogos e continuar com o apoio do torcedor, porque quarta-feira tem um jogo muito importante e precisamos mais do que nunca do apoio deles. Felipe aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Em cima disso ainda, a gente olha para os últimos campeões da Libertadores, todos tiveram dificuldade no ano seguinte. Flamengo de 22 para 23, Fluminense 23 para 24, Botafogo 24 para 25,
E o Flamengo começa o ano com essas 3 derrotas que não aconteciam desde 2023, naquele momento que o Vitor Pereira foi demitido e o Flamengo jogou com o Maringá, com o Mário Jorge no comando e perdeu 3 partidas. Qual o recado que você pode passar para o torcedor nesse momento, que obviamente está preocupado com a temporada, que não esperavam o Flamengo começar o ano, primeiro jogando muito bem contra o Vasco, mas depois com 3 atuações com resultados ruins? Muito bem, com resultados ruins. Isso é importante que seja falado, porque o Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa, não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo, como eu falei, são jogos igualados, não existe jogo fácil, e eu não tenho que passar mensagem para o torcedor, eu tenho que trabalhar, e o que eu falei para eles, trabalhar, quanto pior a situação, o único caminho que nós temos é trabalho, para voltar a vencer. E o recado pro torcedor, ele tem que ser passado dentro do campo, com entrega, com dedicação, do jeito que está acontecendo agora. E tem que aumentar ainda mais. É isso que eu prefiro falar pro torcedor, que eles olhem o time dentro do campo e depois julguem. Felipe, boa noite. A gente viu hoje o Paquetá reestreando pelo Flamengo, né? Nesse retorno dele. Teve pouco tempo de treino, mas já pôde fazer essa reestreia. Como você disse, no segundo tempo, o Flamengo, mesmo com 1 a menos, empurrou o Corinthians, criou algumas chances, teve a chance do Pulgar e teve no último lance ali a chance do Paquetá, que poderia ter mudado o rumo da partida. Como que você viu esse lance ali de fora, conversou com o Paquetá? E sobre o Paquetá, como que você enxerga ele dentro desse time do Flamengo? Né? Um cara que pode fazer várias posições, você pensa em variar, como que você está planejando aí a volta do Paquetá? Um jogador muito diferente, né? Muito acima da média. É um jogador que nos vai dar muitas soluções para a equipe, principalmente com essas defesas assim, com marcação individual. É um jogador que não perde bola. Hoje o Corinthians individualizou bastante a marcação. A gente sabia disso e, por exemplo, o Pedro foi um escape, era uma ideia ter um escape com ele o tempo todo, porque é um jogador que sustenta muito bem a bola, o Paquetá outro. Além disso, o Paquetá joga em várias outras posições e com o número de jogos e o calendário que a gente vai ter, precisamos desses jogadores que consigam fazer várias posições e funções diferentes, mas é um jogador que eleva muitíssimo o nível dessa equipe. Felipe, Raíssa Simplício aqui. São 3 derrotas seguidas e 6 gols sofridos, né? O número de gols sofridos chama bastante atenção, levando em consideração que a gente viu do Flamengo no ano passado, um time que sofria poucos gols. Você disse que hoje não foi a questão da parte física, até pelo segundo tempo que o Flamengo fez com um jogador a menos. O que está acontecendo, então, na tua visão? Por que o Flamengo emplacou essa sequência ruim e está sofrendo um número maior de gols nesses jogos? Como eu disse no jogo cada jogo tem um contexto diferente, cada gol que a gente sofre tem um contexto diferente. Meu trabalho é analisar o que acontece no campo e, por exemplo, hoje tomamos 2 gols, como você falou, e é verdade. 1 gol de escanteio, na qual a gente trabalha, mas o adversário teve mérito porque foi uma jogada ensaiada, no limite da falta, no Varela, mas foi um mérito também do adversário, que fez uma jogada boa. E um gol no último minuto, com o time todo desconfigurado, com o Léo no ataque e tudo mais. Então, eu não posso olhar para os dados e falar 2 gols. Eu tenho que olhar que erros minha equipe está cometendo defensivamente, e não tem nada que me assusta, porque os erros que estamos cometendo são erros iguais que o ano passado. A diferença é que a bola nossa não entrou, a deles entrou, porque a do Paquetá no último minuto foi para cima e a do Yuri entrou. Essa está sendo a diferença. A hora que virar a moeda, que o futebol são fases, que a gente voltar ao caminho da vitória, os erros continuarão acontecendo e eu estarei sempre corrigindo na vitória ou na derrota. Então esse como eu falei, eu tenho muita tranquilidade para poder e discernimento para poder falar para os jogadores o que realmente está acontecendo, e erros defensivos reais são poucos os que me preocupam. Felipe, boa noite. Bruno Castanha. Falando especialmente do primeiro tempo, você acabou de citar a questão do Pedro, a escalação, de sustentar aquela bola que vem do Rossi, principalmente, uma jogada que o Flamengo já fez várias vezes. Mas não faltava alguém para atacar essa profundidade várias vezes ali, o Carrascal, o próprio Arrascaeta, ou o Pedro Mara, na maioria das vezes,
que dominava essa bola e ninguém passava para poder receber essa bola no ponto futuro. E aí, se me permite também, queria fazer uma pergunta sobre o Cebolinha, sendo um dos destaques nesses primeiros jogos do ano, onde você optou por uma escalação diferente, com o Carrascal jogando pelo lado esquerdo, e o Cebolinha só entrou também já no final do jogo. Queria que você falasse um pouquinho qual foi a sua opção, a sua escolha por isso. Obrigado. Primeiro, você tem razão sobre a profundidade. Atacamos pouco a profundidade, mas é verdade que o Corinthians defende de uma forma individual, e defendem de trás para frente, quase não deixam espaço para você atacar a profundidade, com exceção de alguns lances que eles individualizam e existe a oportunidade. Você tem razão na qual você falou que falta atacar. O perfil dos nossos jogadores temos poucos que atacam. O Bruno teve uma virose, não estava também em condições de começar, e a escalação que eu pensei para o ataque foi a que eu achava que era melhor para o plano de jogo que tínhamos. Os jogadores que têm muita qualidade para sair dessa pressão individual. O Carrascal queria que ele viesse por dentro para gerar superioridade, e que ele fixasse e pudesse liberar o Arrascaeta em alguns momentos, para o Arrascaeta ter mais tempo, e sabendo que o Cebolinha poderia entrar numa situação de 11 contra 11, com o Mateuzinho mais cansado já de ter que defender e com menos força para pressionar, e aí o Cebolinha poderia fazer um jogo mesmo que ele fez nos últimos jogos, entrando no segundo tempo, que eu penso também no segundo tempo. Então todas as minhas decisões foram pensadas sempre no plano de jogo. Não acerto sempre, com certeza não, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe. Felipe, aqui, hoje completam 20 dias que a equipe se reapresentou para a temporada. Acredito que você ainda está no trabalho de pré-temporada com a equipe, até usando esse tempo para poder corrigir alguns erros e algumas questões que precisam ser corrigidas. Queria saber de você, quanto tempo mais você precisa para colocar a equipe do jeito que você quer colocar, tanto na questão física, tanto também na questão tática. Obrigado. Bom, já sabemos que aconteceu uma mudança e é natural. Eu agora, nesse momento, posso te dizer que, claro que cada jogador tem uma individualidade. Por exemplo, o Paquetá não vinha treinando, alguns jogadores demoram um pouco mais, o Léo Ortiz joga melhor com sequência de jogos, o Léo Pereira também. Então, todos eles vão pegando o ritmo conforme vão jogando. Tem uns que já chegaram bem, outros que não chegaram tão bem. Mas nesse momento, agora daqui para frente, para mim, não tem desculpa. Já acabou a pré-temporada, já estamos em plena competição. E eu espero o máximo nível dos meus jogadores, que para mim a minha exigência é o máximo que eu já vi eles performar. E essa é a minha guia, a minha régua para poder exigir deles. Felipe aqui. Boa noite, Rafael Aracaca do Flavoz. Você acha que ter antecipado, né, o elenco principal antes do previsto tem prejudicado na performance, ou na performance não, mas nos resultados que vem apresentando? Né? Essa semana agora já tem jogos importantes, né, o Internacional e o próprio Sampaio Corrêa. Não sou uma pessoa de me lamentar e falar o que poderia ter feito. Claro que aprendo dos meus erros, mas eu gosto de solucionar, não de lamentar. É a solução daqui para frente. O que eu posso fazer daqui a quarta-feira para recuperar meus jogadores, tanto física como animicamente, para poder que eles possam fazer um grande jogo e recuperar o carinho do torcedor, que é o que queremos. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero te perguntar sobre um jogador específico, mas falando um pouco da questão física dele, que é o Alexandre, que chega à sua 4ª partida consecutiva. Enfim, teve jogo que ele jogou 45 minutos, 50 minutos, o jogo todo. Como é que está a situação física na lateral esquerda, né? Porque a gente vê que não é tão comum o Alexandre, por conta da idade, por tudo que já viveu, ter uma minutagem tão grande assim. A gente tinha o Ayrton Lucas com a pubalgia, acabou entrando hoje no fim do jogo. Como é que está essa situação física, especialmente da lateral esquerda? Obrigado. Ele está bem, jogou os 4 jogos, não teve queixas. Achava que o Ayrton tinha que entrar porque precisávamos mais velocidade no ataque e ganhar mais um ataque já para todo risco, e por isso eu optei por tirar ele nos últimos 15 minutos. Mas ele está bem. O Ayrton agora já está recuperado. Conforme for recuperando e somando minutos, vai também evoluir muito na parte física. Boa noite, Felipe. Pedro Santana, do Portal Metrópolis. Queria voltar um pouco na pergunta sobre a escalação. O Paquetá estreou hoje, vindo do banco. Se você também comentou sobre o Cebolinha, queria te perguntar se você já tem em mente quem você vai utilizar no ataque por restante da temporada, se vai ser algo fixo,
se você pretende ter o Paquetá como titular, tendo em vista o investimento que fizeram, ou se vai ser em formato de rodízio durante a temporada. Não é rodízio. Para mim, eu gosto da competição entre os jogadores, competição interna entre eles. E conforme eles vão falando e as sensações que eu vou tendo, juntamente com as características que a equipe precisa, eu gosto dessa concorrência e competição interna. Obviamente que eles não vão conseguir jogar todos os jogos, o Arrascaeta não joga todos os jogos, o Pedro não joga todos os jogos, então eu tenho que ir aí fazendo certos ajustes pontuais para poder sempre fazer o que é melhor para a equipe. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, Rubro News. Felipe, na sua única vitória, né, que foi contra o Vasco da Gama, você usou a sua oratória dizendo que não te surpreendeu com a vitória em relação ao Vasco, porque o time desempenhou um bom papel, né, tinha aquela sua memória tática bem incluída nesse jogo. E nos últimos 3 jogos o Flamengo perdeu, parece que nesse sentido ficou meio confuso o jogo em si, dos 3 jogos que o Flamengo perdeu. Ficou um pouco distante do que foi contra o Vasco, né? A imprensa, inclusive, ficou até bem maravilhada com o jogo que o Flamengo desempenhou naquele jogo. O que fazer para tentar resgatar, nesse momento de 3 jogos, esse bom futebol que ficou apresentado contra o Vasco? Deu uma impressão muito boa para a torcida, para a imprensa, e que nos últimos 3 jogos deixou a desejar. O torcedor do Flamengo não sabe qual é o verdadeiro Flamengo. Se foi o que jogou contra o Vasco ou o que teve esses 3 revés. Você mesmo falou, foram derrotas, não foi desempenho. Mas o desempenho foi abaixo no comparativo em relação ao Vasco da Gama. E, se você me permite, um contraponto, você falou sobre disputa, né? Manter a disputa no alto nível. O Flamengo perdeu alguns atacantes numericamente. E o Pedro é um atleta que também parece estar bem abaixo, né? Início de pré-temporada, como você mesmo disse. Você não vê a necessidade de ter um jogador, um atacante, para ali brigar a posição, porque recentemente o Boto disse que se tiver que contratar só por contratar, não vai ser feito assim. Não é uma carência que esse elenco tem? O Flamengo não precisa de mais um atacante? Essa é uma pergunta para a direção esportiva. Eu participo, claro, da montagem de elenco e a gente sempre está olhando o mercado e procurando reforçar as posições o máximo possível, e o ataque com certeza é uma delas. Não é fácil achar atacante, e os atacantes que valem o que valem, a maioria deles não quer vir para o Brasil. Não é fácil reforçar essa posição. Mas, com certeza, não só o Boto, senão como toda a equipe de scout do clube está olhando diariamente o mercado em busca desses reforços para o nosso elenco. Eu já esqueci a outra... do desempenho. Como eu falei, cada jogo teve o seu contexto. Eu digo assim, a vitória contra o Vasco foi muito boa, não me surpreende, porque a equipe teve essa memória e continua jogando de uma forma que eu me reconheço na equipe. Foi muito boa. Também conseguimos machucar o Vasco e as equipes também nos estudam. O Fluminense nos estudou e conseguiu anular muitos dos nossos ataques, que também não dá para dizer que tenha sido péssimo, porque tivemos a chance de fazer 1-0, tivemos o gol do Carrascal impedido, tivemos um escanteio, falando lá do Fluminense. Contra o São Paulo, nosso primeiro tempo foi muito superior ao São Paulo. Chegamos muitas vezes, tivemos chance de gol, fizemos 1-0, e aí eu tenho que analisar, eu tenho que ser sincero com o que eu estou vendo dentro do campo. Depois sim, baixamos, o São Paulo chegou 3 vezes e fez 2 gols. Então nós não estamos sendo contundentes, não fomos contundentes nas áreas. E hoje outro jogo descontextualizado também, não acredito que tenhamos sido inferiores, mas você fala do bom de futebol, o adversário também tem mérito em poder tentar anular. Individualizaram o Arrascaeta com o Ranieri, não deixou ele jogar. O Gustavo Henrique parou o Pedro toda hora com faltas, muitas delas, e travaram o nosso ataque muitas vezes. Mesmo assim, chegamos na área do adversário e tivemos chances. Não fizemos, eles foram contundentes na área e ganharam o jogo. Por isso, parabéns ao Dorival e ao Corinthians pela vitória. Felipe Luiz, tudo bem? Aqui, Nel Caroline do Correio Brasiliense. Falando um pouco da vinda do Paquetá, há a possibilidade do Arrascaeta jogar, do Carrascal jogar pela esquerda, pensando num time montado ali com o Paquetá também pela direita? Me repete a tua pergunta, eu não entendi direito o teu raciocínio. Sim. Não, um time com o Paquetá. Dá para imaginar o Carrascal ele pela esquerda, assim como ele jogou hoje, vendo que ele joga ali dos 2 lados? O Carrascal? Sim, o Carrascal joga na direita, na esquerda, no meio.
O Paquetá também joga na direita, no meio, na ponta aberta esquerda não, mas na ponta direita aberto sim, e joga no ataque, joga também de volante. São todas possibilidades para o treinador poder tirar o melhor rendimento deles. Obrigado. Boa noite, pessoal.